existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Estou alegre. Vamos cantar. Estou alegre. Porque estás alegre? Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Porque estás alegre? Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe. Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Estou alegre. Porque estás alegre? Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Porque estás alegre? Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe. Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Para, para, pá. 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 Seu nome é Saulo. Não gosto dos cristãos. Seu nome é Saulo. Mando eles pra prisão. Seu nome é Saulo. Tenho pena deles não. Seu nome é Saulo. De Tarso, fariseu, sabichão. Saulo pediu permissão
seguidor de Jesus só por prazer. Mas ele não sabia o que em breve iria acontecer. Seu nome é Saulo, Não gosto dos cristãos, seu nome é Saulo, mando eles pra prisão. seu nome é Saulo, Tenho pena deles não. seu nome é Saulo De Tarso, fariseu, sabichão, montado em seu cavalo, viajava rumo a Damasco. Então a forte luz brilhou no céu, deixando Saulo cego. Ouviu uma voz perguntando: por que me persegues? Seu nome é Saulo, Não gosto dos seu cristãos, nome é Saulo, mando eles pra prisão. seu nome é Saulo, Tenho pena deles não. De Tarso, um fariseu, sabichão, caído no chão, Saulo diz: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: sou Jesus, és meu perseguidor. Depois sua visão o Senhor restaurou e transformou. agora é Paulo, Agora eu sou cristão, agora é Paulo, eu sou o seu irmão. agora é Paulo, Recebi a salvação agora é Paulo, de Tarso, pregador da redenção. agora é Paulo, Agora eu sou cristão, agora é Paulo, eu sou o seu irmão. agora é Paulo, Recebi a salvação agora é Paulo, de Tarso, pregador da redenção. Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição do Dean News. Hoje nós vamos continuar percorrendo o mundo com os nossos repórteres para mostrar que a vida de um missionário não é nada fácil. Você já ouviu falar num país chamado Sri Lanka? Muitos missionários vão até lá para levar a palavra de Deus, uma palavra de esperança para as pessoas. A repórter Érica Germínio está lá e traz as informações sobre o Sri Lanka pra gente. Érica, Olá, pessoal! É isso aí, hoje eu estou no Sri Lanka. Vocês conhecem esse país? É uma ilha no Oceano Índico que fica próximo à Índia. Vocês sabem o que é uma ilha? É um lugar cercado de água por todos os lados. É muito bonito esse lugar. É cheio de frutas, principalmente coco. Quem gosta de coco? É muito bom, né? Pois é, esse lugar é muito lindo. Só que nesse lugar a gente enfrenta muita violência. Aqui as crianças têm muito medo porque elas vivem ouvindo barulho de bomba por todos os lados por causa das guerras. E além disso, existem poucos evangélicos aqui. Nós precisamos orar muito pelo Sri Lanka. É com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Érica. Agora nós vamos continuar acompanhando a história de Paulo, as viagens de Paulo, por onde ele andou. Fique conosco. Gente, vocês aqui? Eu não acredito que vocês estão aqui nessa viagem que eu tô fazendo. Gente, eu tô aqui, ó, de óculos escuros, de mochila feita, viajando. E vocês estão aqui comigo. Que massa, que oportunidade. E eu tô sabendo que vocês estão aprendendo também sobre uma grande viagem. Na Bíblia, a gente encontra um livro que se chama Atos dos Apóstolos. Esse livro narra a história logo após Jesus morrer e ressuscitar e subir aos céus. Só que antes de Jesus subir aos céus, ele deixou uma ordem, um mandamento. E essa ordem, esse mandamento, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus afirma o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus estava querendo dizer que todas aquelas pessoas que estavam seguindo ele, todos os discípulos, os cristãos, tinham o dever e têm o dever de falar sobre ele para todo mundo, até os confins da terra. Os cristãos têm a obrigação de falar de Jesus para todo mundo. Depois de Jesus falar isso, desceu sobre a terra o Espírito Santo de Deus sobre todas aquelas pessoas, todos os cristãos, e Jesus subiu aos céus, assim como ele falou que seria. E a partir disso, começa a ser narrada a história dos cristãos fazendo o que Jesus mandou eles fazerem. Irem por toda a terra falando sobre Jesus para todo mundo. E aí, no meio de todos esses cristãos, tinham alguns homens que a gente conhece muito bem, que são quem? Os apóstolos. Por isso o nome do livro, Atos dos Apóstolos. E aí, esse livro na Bíblia vai narrar os apóstolos cumprindo a ordem que Jesus deu para eles, que foi qual? Vá pelo mundo inteiro e fale de mim, fale do Evangelho para todo mundo. E a gente está estudando especialmente um apóstolo que, como é o nome dele? Vocês sabem o nome dele. Seu nome é Saulo. Seu nome é Saulo, que agora é Paulo, depois de ter conhecido ao Senhor Jesus, né? Vocês já aprenderam essa história. E agora a gente tá vendo Saulo já cumprindo a ordem do Senhor, que é anunciando para todo mundo sobre a verdade da salvação em Jesus. E vocês viram domingo passado com Tia Rosa o início do ministério de Paulo. E nesse início de ministério ele já fez uma viagem, não é mesmo? Ele chegou a Antioquia. Só que ele chegando lá, ele foi enviado pela igreja de Antioquia para outro lugar. E Tia Rosa disse que vocês iam descobrir sobre essa viagem só no próximo domingo. Mas, minha gente, o domingo chegou! Então vamos lá, minha gente, descobrir mais um capítulo dessa história de Paulo viajando pelo mundo para falar para todo mundo sobre Jesus, não é mesmo? Vamos nessa! O texto de hoje está lá no livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 4 ao 52. Pega sua Bíblia e vai acompanhando daí. A história de hoje começa com Paulo, junto com seu amigo Barnabé e seu ajudante João Marcos. Eles foram enviados pela igreja de Antioquia em uma viagem missionária para Chipre, a ilha de Chipre. Então tava lá Paulo com Barnabé e João Marcos dentro do navio, navegando pelo mar, até que foram viajando e chegaram em Chipre. E quando eles chegaram em Chipre, eles foram indo por todas as sinagogas da ilha. As sinagogas são as igrejas dos judeus. E Paulo, junto com seus amigos, saiu pregando o evangelho de Jesus por todas essas igrejas. E aí, eles caminhando pela ilha, pregando o evangelho por toda a ilha, chegou um momento que eles deram de cara, assim, encontraram com um homem chamado Elimas. Elimas era um falso mensageiro de Deus e se dizia até mágico. O que era isso? O que é ser um falso mensageiro de Deus? É falar coisas que não são verdade, ou seja, mentiras, em nome de Deus, dizendo que vinha da parte de Deus. Mas não era verdade. E as pessoas que estavam naquela ilha, os judeus, eles escutavam aquelas mentiras e eles acreditavam e até gostavam. Difícil, né? Tanta gente gostava de escutar essas mentiras que Elimas tinha para falar, que até o governador da ilha, o senhor Sérgio Paulo, gostava de escutar essas mentiras. Que difícil, né? Mas o governador se interessou por escutar a palavra de Deus, o que Paulo tinha para dizer. A verdade sobre Deus, não mentiras. Só que aí, sabe o que aconteceu?
Elimas tentou e fez de tudo para atrapalhar Paulo chegar no governador e falar o evangelho. Aí Paulo tinha que fazer alguma coisa, né? Paulo chegou para Elimas e disse o seguinte: ó filho do diabo, você não vai parar de atrapalhar os caminhos do Senhor? Pois agora Deus fará você cego por um tempo. E aí tava lá Paulo, né? Cheio do Espírito Santo, como a gente aprendeu no versículo. E aí o homem ficou realmente cego pelo poder de Deus. E aí quando o governador Sérgio Paulo olhou para aquilo, ele ficou assim, maravilhado e disse: não, eu creio no Deus de Paulo, eu creio na verdade sobre Jesus. Que massa, gente, a viagem missionária de Paulo para anunciar Jesus e pessoas crendo em Jesus. Que bênção! Mas não para por aí. Depois disso, entrou eles no barquinho de novo. Agora que João Marcos, o ajudante, desistiu da viagem. Então seguiu só Paulo e Barnabé mesmo. Mas eles entraram no barquinho de novo e foram pelo mar navegando e navegando e navegando até que chegaram em outra cidade, também chamada Antioquia. Cuidado para não confundir, era outra cidade. E aí eles não perderam tempo, já saíram do navio e já foi correndo para uma sinagoga para falar de Jesus. E aí eles chegaram na sinagoga, que é a igreja dos judeus. E o que é que o judeu estava fazendo? Lendo a lei, estudando o Antigo Testamento. Aí Paulo fez assim, ó, levantou a mão para falar, que nem a gente na escola, quando a gente quer falar algo na aula, né? Levanta a mão e pede para falar, pede a vez. E aí imagina a coragem que Paulo tinha de ir levantar sobre aqueles homens e falar, né? Que massa, é o Espírito Santo capacitando ele, né? E aí ele levantou a mão, pediu para falar e começou a contar as histórias bíblicas, as histórias do Antigo Testamento, até chegar na história de Jesus. E começou a falar de Jesus para aqueles homens. Muitos dos judeus gostaram bastante do que Paulo estava falando e até pediram para ele voltar no próximo sábado, que era o dia que eles se reuniam. Mas teve judeu que odiou o que Paulo tinha para falar. Paulo falava que todos tinham acesso à salvação pelo sacrifício de Jesus. E os judeus acreditavam que só quem tinha salvação eram os judeus. Aqueles que eram descendentes de Abraão, que receberam a lei, que era o povo escolhido. Tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento é o que eles acreditavam. E para eles escutar de Paulo que a salvação era para todos, não só para os judeus, isso é, a salvação era para quem também não era judeu, eles ficaram repudiados, ficaram com raiva, com ódio e achando que Paulo estava falando alguma mentira, né? E aí eles se revoltaram e fizeram de tudo e expulsaram Paulo e Barnabé da cidade por estarem falando de Jesus. Que difícil, minha gente. Mas a Bíblia também fala que aqueles judeus que gostaram do que Paulo tinha para falar, creram em Jesus, aceitaram ele como seu Salvador, renderam glória a Deus. Que bênção, né, gente? Quando a gente olha para essas duas histórias, essas duas viagens missionárias que Paulo fez para Chipre e para Antioquia, elas tiveram muitas dificuldades, né? Quando ele estava lá em Chipre, Elimas fez de tudo para Paulo não pregar o evangelho. E quando ele estava na Antioquia, os judeus odiaram ele, expulsaram ele da cidade para ele não falar de Jesus. Difícil. Mas no fim das contas, Paulo, cumprindo o mandamento de Jesus de ir até os confins da terra, falem de mim, muitas pessoas se converteram e aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente aprende algumas lições com esses perseguidores de Paulo. Primeiro, com Elimas, a gente aprende que tem pessoas que não acreditam em Jesus, que
que falam mentiras sobre Deus por aí e que eles estão errados. Eles tentam atrapalhar o anúncio da palavra de Deus, mas eles não conseguem, porque assim como Deus agiu em Paulo, Deus age na história fazendo com que seu evangelho, a sua verdade, a salvação em Jesus seja pregada por todo mundo, independente das dificuldades. A gente tem que anunciar para todo mundo, o evangelho de Jesus, a verdade sobre ele. Isso é, a gente não pode contar só para aquela pessoa ou para aquela pessoa. Ah, mas eu só vou falar pro meu amiguinho. Não, a gente tem que contar para todo mundo. A gente não pode escolher para quem a gente vai falar de Jesus. A gente tem que contar para qualquer pessoa. E com Paulo, a gente aprende que quando a gente é servo de Jesus, um missionário, um anunciador da salvação, a gente vai passar por muitas dificuldades, por perseguições, enfim. Mas a gente não pode deixar de anunciar a salvação em Cristo. Jesus mandou a gente continuar, mandou a gente falar para todo mundo. Então a gente tem que cumprir essa ordem, apesar das dificuldades. E que você se lembre, sempre que tiver uma dificuldade, que nós já temos a melhor coisa que poderíamos ter, a salvação em Jesus. Já temos a vida eterna com o nosso Senhor. E é isso que importa. Essa vida aqui, sem Jesus, não faz sentido. Mas se a gente tem Jesus, a gente tem tudo que importa. E a gente precisa continuar a cumprir o que Ele manda a gente fazer, até o dia que a gente vai se encontrar com Ele. Amém? Então é isso, pessoal. Eu vou continuar aqui minha viagem, mas vocês vão continuar viajando por aí, nessa telinha, com o apóstolo Paulo. Um cheiro e até a próxima. Tchau! Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Na aula passada, Paulo foi para Damasco, Jerusalém, depois Tarso e, enfim, Antioquia, na Síria. Hoje vimos que Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia, na Síria, em sua primeira viagem missionária. Eles saíram de Antioquia e foram falar de Jesus para muitas pessoas na ilha de Chipre. Depois, seguiram para outra Antioquia, que fica na Psídia. Lá, eles falaram de Jesus na sinagoga, mas nem todos os judeus gostaram do que ouviram. Eles acabaram sendo expulsos da cidade e seguiram para... A gente vai descobrir no próximo destino, na próxima aula. Até lá! O Dean News de hoje fica por aqui. E na semana que vem você vai continuar acompanhando as histórias desse grande missionário, do apóstolo Paulo. Até lá! Gostou do vídeo? Então deixa seu like, siga as nossas redes sociais, ativa as notificações e compartilha. Tchau!